Vamos à primeira lei de Newton, também conhecida lei da inércia. De certa forma, quem anunciou essa lei primeiro, antes de Newton, foi Galileu. Então, seria mais adequado falar de lei da inércia, sem falar exatamente Newton ou Galileu. No texto, no livro-texto, temos ali algumas frases de Galileu, onde ele, de certa maneira, enunciou essa lei. O que é inércia? Bom, a tendência das pessoas é de associar a inércia à imobilidade, ao não mudar, a permanecer como está. Essa é a base da lei da inércia. Porquanto, de acordo com o enunciado que aqui está, um corpo em movimento retilíneo e uniforme, ou em repouso, tende a se manter em movimento retilíneo e uniforme, ou em repouso, se for o caso do repouso. Esse tende é curioso, porque significa que, se nós não tivermos forças agindo sobre o corpo, então o corpo permanecerá em repouso, se ele já estiver em repouso, ou ele, se estiver em movimento retilíneo e uniforme, se manterá num movimento retilíneo uniforme. Ou seja, uma outra forma de enunciar essa lei é, na ausência de forças, um corpo fica ou permanece em repouso ou tem um movimento retilíneo uniforme. São vários enunciados desta lei, que é uma das leis fundamentais da mecânica. É curioso porque essa lei é a menos entendida, a menos compreendida das três leis. E eu vou evocar aqui o testemunho de Einstein, onde ele afirma que essa lei nos remete à discussão sobre propriedades do espaço. Espaço absoluto, diria Newton. É a ideia do espaço-continente. Para Newton, esse seria o referencial para o qual valeria a primeira lei. Ou seja, um corpo no espaço absoluto, na ausência de forças, ele teria um movimento retilíneo uniforme ou estaria em repouso, se assim ele estivesse desde o início. A segunda concepção de espaço é aquela do espaço relativo, opinião, claro, defendida por Einstein. Ou seja, não faz sentido falar em espaço sem a presença de pontos materiais. E nessa concepção é curioso, de acordo com uma proposta de Ernst Mach, o movimento retilíneo uniforme seria consequência não de um espaço que poderia ser considerado vazio, mas do espaço ocupado por pontos materiais. Veja-se que temos aí uma boa discussão em relação à primeira lei e muitas vezes nós não nos damos conta disso. Hoje em dia, a interpretação que nós damos para a primeira lei, e essa é que é a mais aceita hoje, é de que esta lei estabelece não um referencial, como o espaço absoluto, mas um conjunto de referenciais, conhecidos como referenciais inerciais. Um referencial é dito inercial, e é isso que é importante que se entenda, a respeito das leis de Newton. Um referencial é dito inercial se, neste referencial, na ausência de forças,
uma partícula tem um movimento retilíneo e uniforme, ou se está em repouso. Isso define um referencial inercial. No entanto, nós sabemos hoje, existem infinitos referenciais inerciais. Para a gente entender isto, vamos recorrer a esta figura aqui. Se este referencial, um referencial cartesiano, for um referencial inercial, então qualquer outro referencial, como este, que se mova com velocidade constante em relação a esse referencial também é um referencial inercial. Portanto, se um referencial for inercial, qualquer outro que tenha um movimento relativo a esse com velocidade constante, esse referencial também é um referencial inercial. V, na realidade, é a velocidade relativa, porque aqui o que importa é um estar em movimento em relação ao outro. Aliás, se há uma coisa importante a ser entendida aqui, é o seguinte: não existe o conceito de movimento absoluto. Então, eu nunca vou saber, não tenho como saber, se eu estou dotado de uma certa velocidade em relação ao outro, né? Ou se é o outro que está dotado de uma certa velocidade em relação a mim. Não há nenhum tipo de experiência que permita estabelecer uma distinção entre referenciais que se movimentam com velocidade uniforme um em relação ao outro. E esse é um outro aspecto extremamente importante e que é fundamental no caso da teoria da relatividade. O fato é que, resumindo, a primeira lei, grosso modo, estabelece um critério para referenciais inerciais. Agora, nós gostaríamos de mostrar algumas experiências simples que podem ser feitas para demonstrar a lei da inércia. Vamos a esses exemplos. Neste experimento, usaremos uma folha de papel sulfite, uma garrafa PET cheia de água e um tubo plástico com base inclinada. Este tubo tem a base inclinada e, portanto, não para em pé, pois o seu centro de gravidade passa fora do seu ponto de apoio. Ao prendermos a garrafa cheia no tubo, a linha imaginária do centro de gravidade do conjunto passará a estar em cima do ponto de apoio do tubo e obteremos um equilíbrio estável. Quando colocamos esse conjunto todo apoiado sobre uma folha de papel sulfite e puxamos a folha de forma rápida, o conjunto se mantém de pé, praticamente de forma inalterada. A inércia do conjunto permite este efeito, ou seja, a inércia é a propriedade da matéria de resistir à mudança de seu estado de movimento. Além disso, o fato do papel ser puxado rapidamente, com grande aceleração, provoca uma força muito grande na superfície de contato entre o papel e o tubo, capaz de vencer as forças de atrito. Neste experimento, usaremos um ovo, um tubo, uma bacia e um jarro com água. O objetivo é derrubar o ovo dentro do jarro com água, sem tocar nele. A inércia é a propriedade dos corpos de resistirem a uma mudança no estado de movimento. A tendência do ovo apoiado sobre o tubo é permanecer no seu estado de repouso devido à inércia. Quando puxamos a bacia de forma rápida, o tubo também é deslocado para o lado e o ovo fica repentinamente sem apoio. Devido à inércia do ovo, ele não se desloca para o lado e cai diretamente no jarro com água, que amortece a queda.